Ele revê. Isso aqui é o verbo rever. Se para o verbo ver, você viu o que faz, ele vê, você tem aqui, ó, ele vê. Para o verbo rever não pode ser diferente. É ele rever. Faltou acento. Por isso, essa estrutura está errada. Quando você tem a vogal dobrada, você não vai acentuar. Vogal dobrada não tem acento. Então, aqui, ó, tá errado o acento dessa estrutura. Bacana até aí? Agora, vamos entender um detalhe que é muito legal. Presta muita atenção aqui. A gente tem aqui uma virada de chave, galera, que é bem interessante, tá? Olha lá, presta atenção aqui, isso aqui vai ser bem legal. Quando você quer empregar esses pronomes, o a, o os ou as, se você tiver um verbo que acabe em R, S ou Z, você precisa cortar o R, o S ou Z. Sem decoreba, eu quero que você entenda. Se você tiver um verbo que acabe em R, S ou Z, se você quiser colocar o A, o os ou as, você vai cortar o R, o S ou Z e vai acrescentar um L. Você vai passar a usar lo, lá, lois ou las. É algo bem técnico, mas segue o raciocínio. Se eu tenho dar mais a, dar é um verbo que está acabando em R. E eu quero colocar o A. Qual é a regra? Corta o R e coloca o L. E aí eu vou fazer isso, ó. Dá, lá. Mas, Grazi, por que o acento apareceu aqui? Quando você tiver palavra de uma sílaba, essa palavra de uma sílaba, ela é chamada de palavra monossílaba. E se essa palavra monossílaba acabar em A, em E ou em O, sozinhos ou acompanhados de S, você vai acentuar. Você faz isso, ó. Pá, monossílaba que acaba em A. Pé, monossílaba que acaba em E. Pó, monossílaba que acaba em O. Então aqui, ó, dá é uma sílaba. É um monossílabo que acaba em A. Monossílabo que acaba em A, E ou O, eu tenho que acentuar. Aonde eu quero chegar? Presta atenção aqui, gente. Dará. Ele dará o livro a você. Ele dará, esse verbo está no futuro. Ele chegará, ele viajará, você aprenderá. Isso é verbo no futuro. Quando você encontra um verbo no futuro, o pronome, ele tem que aparecer no meio. Quando você tem verbo no futuro, você usa o pronome no meio. E o que você vai fazer para colocar o pronome no meio? Você precisa quebrar o verbo aqui no R, ó. Quebrei aqui no R. Eu tenho esse pedacinho inicial, dar. Eu vou colocar o pronome aqui no meio e eu vou colocar o restinho da terminação. Quando o verbo está no futuro, o pronome entra no meio. Só que na hora de colocar o pronome, olha como o nosso verbo, ele está acabando em R. E eu falei para você que quando o verbo acaba em R, S ou Z, eu preciso cortar o R e acrescentar o L. Deu para entender? Por isso você vai fazer assim. Dá, lá, a. Poxa, Grazi, mas você colocou o acento aqui. Por que você colocou o acento no primeiro? Porque quando eu faço dá, é uma sílaba só. É um monossílabo. É um monossílabo que acaba em A. Olha que coisa linda. Dá um feedback para mim se vocês entenderam. Ok, gente, dá aquele ok para mim. Entendido? Grazi, eu coloquei 2 vezes o acento? Sim. Esse acento aqui, ó, esse acento que já existia. Deu para perceber, ó? Esse acento que já existia. Eu vou colocar mais uma para você perceber. E esse dá, como criou um monossílabo que acaba em A, o monossílabo que acaba em A, ele tem que ser acentuado. Beleza? Tranquilo, ó. Vou colocar mais uma, ó.
Olha isso. Se eu tivesse isso aqui, ó, fará mais o, ó, fará. Eu farei, tu farás, ele fará. É futuro. Futuro tem que colocar o pronome no meio. O que que você faz para colocar o pronome no meio? Você vai quebrar aqui no R, ó. Vou quebrar no R. Pega o pedacinho inicial, par. Você vai colocar o pronome aqui no meio. E você vai colocar o restinho da terminação. Se tinha um acento, vai continuar com acento. Só que olha a adaptação que eu comentei com vocês. Se você tiver um verbo que acaba em R, S ou Z, acabou em R, e eu quero colocar o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar o R e acrescentar o L. Quando eu corto o R e acrescento o L, eu vou ficar com essa forma. Faloar. Deu para entender, gente? Tranquilo? Como você vai usar isso? Olha a questão. Se na questão ele diz isso aqui para nós, ó. Traloás para nossa região. Eu quero saber se isso está certo ou se isso está errado. Se o pronome está no meio, é porque você tinha um verbo aqui no futuro, ó. Trarás. Eu trarei, tu trarás, ele trará. É o verbo no futuro. Se ele coloca o pronome ali no meio, é porque você tem um verbo no futuro. Ele está encaixando que pronome? Ele está encaixando o pronome o. Aí eu falei para vocês, qual é o mecanismo? Você vai quebrar aqui no R, ó. Quebrei no R, trar, vou colocar o pronome e eu vou colocar o restinho da terminação. Só que agora o meu verbo está acabando em R. Quando ele acaba em R, eu tiro o R e acrescento o L. Então eu vou fazer, ó, tra-lo-ás. Por que que esse acento apareceu aqui? Porque agora eu tenho uma sílaba. Quando eu tenho uma sílaba, eu tenho uma palavra monossílaba. É uma palavra monossílaba que acaba em A. Assim como você tem pá, lá, tá. É monossílabo que acaba em A. Gente, que lindo isso. Deu para entender? Essa foi difícil, né? Essa foi difícil. Por isso que a resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra A. Não é fácil essa questão. Não, não é, mas é muito interessante. Você saber que você consegue colocar esses dois acentos. Agora, veja o seguinte: quando você usa o acento agudo é para o singular. Você faz ele contém. Quando você quer trabalhar com o plural ele recebe o acento circunflexo. Tudo bem? Então, singular é com acento agudo. Plural é com acento circunflexo. Então, nesse caso, ó, eles, isso aqui é plural. Então, eu faço, ó, eles contêm. Para o plural, eu uso o acento circunflexo. Acento agudo é para o singular. Então, a única certa, de fato, foi a nossa letra A. Beleza, questão nível bom, hein? Eu acho que essa daí é a mais difícil do nosso material. Mas deu para entender, galera? Dá aquele ok para mim. Entendido? Fala comigo. Foi ou não? Pessoal, pô, fiz por eliminação. Eu sei que as outras estão erradas, né? Só sobrou essa daí. Deve estar certa. Legal, gente. Entendido? Ó, então, digamos que ele te desse isso aqui, ó. Fala pra mim se isso aqui estaria certo ou se isso aqui estaria errado, ó. Velo-a. Fala pra mim, você acha que isso aí, o acento tá certo ou o acento tá errado? Velo-a. Ó, eu vou juntar isso aqui, ó. Que verbo é esse? Se o pronome está no meio, é futuro. Eu verei, tu verás, ele verá. Tá vendo? Ó, ele verá. Esse acento aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu vou colocar o pronome o. Você viu? Se eu quero colocar o, eu vou quebrar aqui no R, ó.
Eu tenho ver, vou colocar o "o", vou colocar o restinho da terminação. Quando o verbo acaba em R, S ou Z, eu corto e coloco L. Por isso vai dar ve-lo-a. Por que eu coloquei o acento? Porque é um monossílabo que acaba em E. E monossílabo que acaba em E tem acento. Beleza, gente? Tranquilo? Então isso aqui tá certo? Sim, tá certo. Legal, galera. Pegou. Nível interessante, né? Bem legal. Bem, agora, questão 6 é decoreba de pronome de tratamento. Gente, os pronomes de tratamento, eles são usados para fazer referência a determinadas autoridades. E aí não tem jeito. Eu tenho que conhecer alguns pronomes de tratamento. Por exemplo, você usa a forma Vossa Alteza para fazer referência aos príncipes e às princesas. Vossa Alteza é para príncipe e princesa. Vossa Majestade é para rei, rei, rainha. Alteza, príncipe, princesa. Majestade é para o rei. Vossa Santidade, você usa para quem? Você usa para o Papa. Quando você trabalha com com as Forças Armadas, se você tiver um oficial até a patente de coronel, até coronel, você usa Vossa Senhoria. Depois de coronel, você usa Vossa Excelência, tá? Então, até coronel, você usa senhoria, tá certo? Depois de coronel, é alta autoridade. Aí você usa Vossa Excelência. Agora, para aqueles que vão para o poder por meio do voto, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal, qual é o pronome de tratamento? De um modo geral, Vossa Excelência. Eles são altas autoridades, exceto vereador. Vereador não é alta autoridade, ele é apenas autoridade. Ele não é tratado por excelência, ele é tratado por senhoria, tá? Então, vereador não é alta autoridade. Grazi, se fosse prefeito, Vossa Excelência. Se fosse deputado estadual, Vossa Excelência. Todos os outros que vão para o poder por meio do voto são tratados por Vossa Excelência. Só o vereador que você usa Vossa Senhoria, tá? Então, por isso, a errada é a nossa letra o quê? É a nossa letra A. Decoreba de pronome, tá? Alguém perguntou, Vossa Magnificência. Vossa Magnificência você usa para os reitores de universidades, tá? Vossa Magnificência. Beleza? Agora vamos lá. O que eu preciso visualizar? Galera, preste atenção aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Ele continua, Diogo, sendo vereador, tá bom? Continua lá como vereador. Bem, então vamos lá. O que você precisa visualizar? Para quem vai fazer algum concurso da banca e BDO, esse conteúdo dispensa. Se vai fazer algum concurso, muitas chances desse assunto aparecer. É um assunto amado pela sua banca. Colocação pronominal. Saber em que posição você vai colocar o pronome na sua frase. Você tem que saber em qual posição você coloca esses pronomes me, te, se, o, a, os, as, lhe e lhes. Em qual posição você vai empregar esses pronomes na sua frase? A primeira coisa, você precisa visualizar se existem elementos atrativos. E a banca é muito clara, ela cobra as regras mais fáceis de colocação pronominal. Eu trouxe alguns exemplos. Graças a falar de todos os casos de colocação pronominal, não, eu vou chamar atenção para os mais importantes, tá? Nas lives de resolução de questões, a gente sempre relembra o conteúdo indispensável para resolver aquela questão, tá? A gente não vai falar sobre todos os casos, não dá para a gente falar sobre todos os casos, tá? Mas vamos lá, o que eu tenho que saber, o que é mais importante desse conteúdo? Quando você tiver qualquer palavra de valor negativo, palavra de valor negativo
é elemento atrativo. Vai puxar o pronome para perto dele. Eu vou usar não me julgue. Se você colocar depois, fica errado. Palavra negativa é elemento atrativo. Tem que puxar o pronome ali para frente. Eu vou pular o segundo caso. Olha o segundo. Este é o homem que julgou. Gente, veja como essa palavra aqui, ela pode ser substituída por o qual. Este é o homem o qual julgou. Sempre que a palavra que pudesse ser trocada pelo elemento o qual, essa palavra que ela é chamada de pronome relativo. E todo pronome relativo é um elemento atrativo. Todo pronome relativo puxa o elemento ali para frente. Tá? Então eu vou dizer, este é o homem que me julgou. Se colocar depois, fica errado. Então, o Matheus está perguntando, Grazi, a palavra jamais é um elemento atrativo? É, tá? É um elemento atrativo. A palavra jamais, ela não deixa de trazer um valor negativo. Ela é um advérbio de tempo também, tá? Mas não deixa de ter valor negativo. Toda palavra que tiver valor negativo vai ser elemento atrativo, tá bom? Então, resgatando, toda palavra que traz valor negativo é elemento atrativo. Todo pronome relativo é um elemento atrativo. Agora, se eu tivesse assim, ó, hoje julgou. Eu quero colocar a palavra me. Hoje é uma palavra que traz ideia de tempo. Essa palavra que traz ideia de tempo, ela é um advérbio. E o advérbio também é um elemento atrativo. Se você tem um advérbio, ele vai puxar o pronome para cá. Então, você vai dizer, hoje me julgou. Se colocar depois, fica errado. Advérbio é elemento atrativo. Já dá para a gente olhar alguma coisa. Eu já volto para discutir as outras, tá? Mas eu quero ver com vocês algumas ideias. Olha só, eu vou olhar essa frase aqui, ó. O ônibus que nos transportou. Olha como esse que ele pode ser substituído por o qual. O ônibus, o qual nos transportou. Se esse que pode ser trocado por o qual, esse que é um pronome relativo. E pronome relativo é elemento atrativo. Puxou o pronome ali para frente. Se ele puxa o pronome ali para frente, isso tá certo ou está errado? Tá certo. Nessa outra aqui, ó, vamos olhar essa daqui. Nada consolava-o. Nada é uma palavra que traz valor negativo. Nada, ninguém, jamais, nunca. Não deixa de ter valor negativo. Se eu tenho uma palavra de valor negativo, ela vai atrair, ela vai puxar o pronome para cá. Nada o consolava. Essa posição é necessariamente uma posição incorreta. Ah, Grazi, mas eu pensei em classificar a palavra nada. Quando eu digo, nada, alguém, ninguém, tudo, essa palavra ela traz um valor genérico. Sim, nada, todos, qualquer. Essas palavras que trazem valor genérico, elas são chamadas de pronomes indefinidos. Tá? E, gente, os pronomes indefinidos, eles são elementos atrativos, tá? Eles são elementos atrativos. Então, olha aqui, galera, olha o nada. O nada, ele é um pronome indefinido. Se você viu, é palavra de valor negativo, é elemento atrativo, legal. Se você viu, é pronome indefinido, é elemento atrativo, legal também. Tranquilo, gente? Bacana. Show! Vamos lá. Meritíssimo e excelentíssimo não são pronomes de tratamento, são vocativos. Ah, são vocativos que trabalham com respeito, enfim, mas eles não são pronomes de tratamento, não, tá bom, Rinaldo? Bem, mas eu vou voltar aqui, galera. Olha isso. Quando viu, sorriu. A pessoa sorriu quando viu. Cuidado, cuidado. A palavra quando, ela até traz uma ideia de tempo. Mas ela não é um advérbio, tá, gente? Essa palavra, ela é usada para iniciar a sua oração. Quando viu, assim que viu, logo que viu.
Essa palavra, ela é uma conjunção, tá? Ela é uma conjunção subordinativa. É uma conjunção subordinativa temporal. Não é advérbio, é conjunção. Quando assistiu a aula da Grazi, quando pegou as questões para resolver, esse quando é conjunção subordinativa. E a conjunção subordinativa também é um elemento atrativo. Ela também vai puxar o pronome para perto dela. Então eu vou dizer quando me viu. Eu brinco com o pessoal dizendo que os principais elementos atrativos, eles estão aqui, ó, no nariz. Quem é meu aluno sabe disso. Os casos mais cobrados de colocação pronominal. Os principais elementos atrativos. Guarda isso. Isso é ouro, hein, gente? Nariz. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos e conjunções subordinativas. São os principais elementos atrativos que despencam em provas. Aí cai o tempo todo, seja a banca CESP, a OCP, IBDO, IBFC, Consulplan, cara, é assunto muito importante. Tá? Então, principais elementos atrativos: palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e interrogativos e conjunções subordinativas. Legal, galera? Tá tranquilo? Dá aquele ok para mim. Eu vou analisar mais uma frase da questão. Dá aquele print na tela, ó. Dá aquele print nessa tela que é muito importante para as provas. Ó, a galera que quiser tirar o print, ó, tira aí. Bacana, vamos lá. Banca IAN é bem tranquila. Nós temos um curso da Maratona IAN, em que a gente resolve questões da Banca IAN. É tranquila também, tá? Já vou voltar, tá, Cássia? Vou só fechar aqui o raciocínio. Agora aqui, gente, ó, olha essa frase. Quando lhe ofereci ajuda, ele recusou. Ele recusou quando? Quando é conjunção subordinativa, ó. Falei para você aqui, ó, a conjunção subordinativa é elemento atrativo. O quando é um elemento atrativo. Por isso ele puxou o pronome aqui para frente, ó. Essa frase também é uma frase certa. Todas as conjunções subordinativas são elementos atrativos. Beleza? Tranquilo? Show! O quando não vai ser pronome interrogativo, é impossível, tá? Quando não é pronome interrogativo, é impossível. Ele pode ser advérbio interrogativo, pronome jamais, tá? Bem, olha essa segunda frase aqui que eu tinha comentado com vocês. Quando você trabalha com o elemento ele, e não vale só para o ele, quando você usa eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, esses elementos, gente, eles são pronomes pessoais. E quando você trabalha com os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. Significa que o pronome pode aparecer aqui na frente, ó, ele me julga, o pronome pode aparecer depois, ele julga-me, tá? Com o pronome pessoal, você tem caso facultativo de colocação pronominal. Dá um ok aí para mim, se vocês entenderam isso. Ok, galera, tranquilo? Agora, gente, ó, só uma dúvida que surgiu. Se o quando estiver no início da pergunta, tá? Se eu fizesse assim, ó, quando saiu? Se ele estiver no início de uma pergunta, ele vai ser um advérbio interrogativo. Mas se ele estiver no início da pergunta,
tá? Se ele não tiver, ele vai ser a nossa conjunção, como nós vimos ali. Bacana? Tranquilo? Vamos lá. E esse último exemplo aqui que a gente tinha pulado. Ele se esforça para convencer. Você tem aqui um verbo com a terminação R. Quando você tem um verbo com a terminação R, esse verbo está no infinitivo. Gente, muito importante. O infinitivo, na colocação pronominal, ele é soberano. Quando você tem um infinitivo, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. Isso é muito importante. Isso cai muito em provas. Se você tem terminação R, falar, escrever, brincar, dizer, tem verbo no infinitivo, tem caso facultativo de colocação pronominal. Você pode usar ele se esforça para me convencer ou ele se esforça para convencer-me. Tanto faz. Então, repetindo, se você tiver pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. Se você tiver um verbo no infinitivo, que é o verbo com a terminação R, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. Bacana, gente? Tranquilo? Então, vamos ver. Olha o que nós encontramos nessa primeira frase, gente. Olha lá. O que nós temos aqui, ó? Mas, gente, aqui é só um macete, né? A gente sabe que nariz não é com S, é só um macete, é só pra gente guardar, tá? Nariz com S ali, só pra guardar. Nós é pronome pessoal. Se é pronome pessoal, é caso facultativo. Eu posso usar o pronome antes, eu poderia ter usado depois. Essa estrutura é uma estrutura correta. Legal? E na última, ó, eu vim aqui para convidar. Para convidar. Convidar mais os. Por que ele colocou convidá-los? Porque o meu verbo, ó, eu vim aqui para convidar. Era o verbo com a terminação R, era o verbo no infinitivo. Lembra que nós vimos lá na frente? Quando você tem o R, ó, você corta o R e acrescenta o L. Convidá-los. Mas isso aqui não deixa de ser o verbo no infinitivo. E quando você tem o verbo no infinitivo, você tem um caso facultativo de colocação pronominal. O pronome pode ser usado antes, o pronome pode ser usado depois. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura correta, tá? Então, o que nós temos aqui como resposta, né? O que nós temos como resposta? É a letra C. Agora, gente, alguém perguntou uma coisa que é muito importante. A palavra para, ela não é conjunção. Não é. A palavra para é uma preposição. Mas existe uma questão da consulplan que está errada. Está errada. É uma questão da consulplan, gente. E ele diz que para é conjunção. Não é. Não é. Para, mesmo introduzindo uma oração, é preposição. Tá? É impossível o para sozinho ser conjunção. Não existe isso no português. Tá? As bancas, de um modo geral, acertam. Mas existe uma danada questão da consulplan. O cara disse que o para é conjunção. Falta arrancar os cabelos, né? Tá errado. A banca errou. Errou. Para é preposição. Tá bom? Cabe recuo, com certeza, cara. Com certeza. Eu fico muito indignada quando eles não mudam um gabarito. A questão deveria ter sido anulada, não foi. É um absurdo encontrar um gabarito errado desse. Para é preposição. Grazi, mesmo introduzindo oração? Mesmo introduzindo oração. Tá? Talvez por isso que alguém tenha perguntado sobre essa análise, por causa dessa questão louca da consulplan. Beleza, gente? Isso. Alguém colocou, ó. Se eu tivesse o para que com o que aqui, ó.
Aí eu teria a locução com valor de conjunção. O para quê? Mas o para sozinho não tem como, impossível. Loucura, loucura, loucura. Mas vamos lá, galera. Então, resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Entendido? Dá um ok pra mim. É, a banca confundiu, né? A banca viajou aqui, mas faz parte do jogo, né? Os meus alunos da Consulplan, eu até orientei, cara, se não tiver escolha, marca que o par é conjunção. Não é. Não é, mas marca isso, acerta a questão e depois a gente briga. É isso, né? Beleza, gente? Vamos para nossa última questão. Bem, a última questão vai trazer mais um assunto importante, que é crase. Selecionei alguns casos para gente visualizar. Alguns casos envolvendo a crase, né? Bem, é o que o pessoal tá falando. A banca tem que estudar mais. Exatamente isso, Kelly. Ela errou bonito. Nossa Senhora. E a Consulplan, gente, não sei se alguém vai fazer algum concurso da Consulplan. A gente encontra tantos erros na prova. Vocês não têm ideia de como existe erro conceitual na prova da Consulplan. Mas o que a gente faz? Manda recurso. Na prova de vocês tem que mandar recurso. Tá errado, tem que mandar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Quem vai fazer concurso? Ó, temos aí Prefeitura de Nova Iguaçu e vários outros. Mas, vamos embora. Ele chegou à cidade. Sempre que você encontrar um a primeira coisa que você vai olhar é se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então, nesse caso, cidade é a cidade, não é o cidade. A cidade é uma palavra feminina. Se tem palavra feminina, você tem um artigo. E aí você vai olhar se o contexto pede preposição. Quem chega, chega a. Verbo chegar, quem chega, chega a. Eu cheguei a Nova Iguaçu. Eu cheguei ao Rio de Janeiro. Eu cheguei a São Gonçalo. Eu cheguei a Maricá. Quem chega, chega a. Esse verbo pede a preposição a. Eu vou juntar os dois e eu vou colocar o acento. Mas você pode usar o macete. Tem palavra feminina, troca por uma palavra masculina. No lugar da palavra cidade, eu vou colocar a palavra bairro. Eu diria, ele chegou ao bairro. Ele chegou ao Rio de Janeiro. Ele chegou ao país. Se diante da palavra masculina você usa o ao, diante da palavra feminina você vai usar a crase. E esse macete funciona, gente. Mesmo que a frase esteja invertida, isso vai funcionar. Olha só. A aluna resta essa ação. A aluna é uma palavra feminina? É. Eu vou trocar por uma palavra masculina. Eu vou colocar a palavra aluno. Eu digo, ao aluno resta essa ação. Essa ação resta ao aluno. Se diante da palavra masculina você usa o ao, diante da palavra feminina você vai usar a crase. Beleza, galera? Então pode usar isso sem problemas que vai funcionar. Agora, ele ficou a reclamar. Galera, reclamar é verbo. Diante de verbo não ocorre crase, tá? Não ocorre crase. A reclamar, a falar, a estudar, diante de verbo não use crase. Bacana? Mas aqui, ó, o pessoal tá perguntando, ele já tá aqui na frente, ó. Se você colocasse depois, aí você tiraria o S. Estimamo-lo. Tá? Mas já tá aqui na frente, eu não entendi a dúvida. Bem, na outra, gente, preste atenção. Ele estuda à noite. Ele estuda quando? À noite. À noite traz uma ideia de tempo. Quando você trabalha com esses valores, ideia de tempo, ideia de lugar, ideia de modo, ele estuda à noite, ele estuda à tarde, ele estuda às vezes. Ele sentou-se à mesa, a mesa é um lugar. Ele ficou à esquina, a esquina é um lugar. Ideia de modo, ele estuda às escondidas. É o modo como ele estuda, escondidamente. Então, ideia de tempo, lugar e modo. Quando você trabalha com esses três valores, que são os mais importantes, você tem locuções adverbiais. À noite traz uma ideia de tempo. Eu tenho aqui uma locução adverbial.
E essa locução adverbial, ela traz como núcleo a palavra noite. Não é o noite, é a noite, é palavra feminina. Quando você tiver uma locução feminina, aqui é um caso particular. Locuções femininas têm crase. Se você tiver ideia de tempo, lugar, modo, você lê as locuções. A sua preocupação é só olhar se o núcleo é uma palavra feminina. É só isso que eu tenho que olhar, tá bom? Agora, presta atenção. Quando você encontra essas palavras, minha, tua, sua, nossa e vossa, essas palavras são pronomes possessivos. É a minha casa, é a tua dúvida. Essas palavras são pronomes possessivos. Se esses pronomes possessivos estiverem ligados a um nome, o nome tem que estar escrito. Você faz, é a minha caneta, é a tua voz, é a sua casa, é a nossa análise, é a vossa causa. Se eles estiverem ligados a um nome, o nome tem que estar escrito, tá, gente? Esses pronomes possessivos, eles vão ser chamados de pronomes possessivos adjetivos. Repetindo, se você encontrar essas palavras, minha, tua, sua, nossa e vossa, eles são pronomes possessivos. Se eles estiverem ligados a um nome escrito, eles estão acompanhando um nome, eles são pronomes possessivos adjetivos. Como assim? Referia-se à nossa análise. Olha a palavra nossa. Eu sei que esse elemento é um pronome possessivo. Agora, é a nossa o quê? Análise. Ele está ligado ao nome, tá vendo? O nome está escrito. Quando ele está ligado ao nome, você tem um pronome possessivo adjetivo. Quando você tem esse pronome possessivo adjetivo, a crase aqui na frente, ela é facultativa. Pode usar ou não. A crase é facultativa. Gente, isso cai pra caramba, tá? Isso cai pra caramba. A Natália perguntou, Grazi, quando eu trabalho com as locuções, eu não preciso olhar a regência. Não, Natália, não precisa, tá? Nas locuções femininas, você simplesmente vai usar a crase, não precisa olhar a regência. Beleza? Tranquilo? Agora, gente, vamos lá. Olha o que nós temos aqui, ó. Presta atenção. Agora, ó, se eu fizesse assim, gente, ó, olha a diferença. Quando eu faço, ó, olha a diferença. Minha e tua são pronomes possessivos. No primeiro, ó, é a minha o quê? Prima. Tá ligada ao nome escrito. Quando tá ligado ao nome escrito, o pronome possessivo, ele é adjetivo. Eu falei para você que nesse caso, a crase, ela é facultativa. Agora, deu o livro a minha prima e a tua. É a tua o quê? Prima. Tá escrito? Não, não tá escrito. Quando não tá escrito, esse pronome possessivo, ele é chamado de pronome possessivo substantivo. Quando ele acompanha o nome escrito, é pronome possessivo adjetivo. O adjetivo, ele acompanha. Adjetivo acompanha. O substantivo, não. Quando ele é substantivo, a crase não é facultativa. A crase é obrigatória. Beleza? Mas vamos lá. Vamos à questão. Vamos focar naquilo que a questão está cobrando. Olha o que ele faz. Eu quero saber qual é a opção incorreta. Tá? Eu quero saber qual é a opção incorreta. E nada de intuição aqui. Eu quero justificar, porque é para a gente aprender de verdade. Letra A. Obedeça sempre a sua mãe.
Ó, até dá o print aqui, ó. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Pronomes possessivos. Aí eu tenho, é a sua o quê? Mãe. Tá ligada ao nome. Se tá ligada ao nome, eu tenho o pronome possessivo adjetivo. Aqui na frente, a crase é facultativa. Beleza? Na outra. Legal, Francejane. Que bacana. Na letra B, ó. Às vezes, chega tarde ao trabalho. Ele chega tarde ao trabalho, às vezes. De vez em quando. Às segundas, às terças, aos sábados. É quando ele chega atrasado. Às vezes, significa de vez em quando. Como significa de vez em quando, isso traz uma ideia de tempo. Se traz uma ideia de tempo, o que isso aqui vai ser? Uma locução adverbial. Isso é uma locução adverbial de tempo. E o que eu falei para você? Quando você tiver essa locução, a sua preocupação é olhar se a locução é feminina. Grazi, como é que eu descubro se ela é feminina ou se ela é masculina? Pega a palavra núcleo, ó, a palavra vez. O que você diz? É o vez ou é a vez? A vez. Se é a vez, isso é uma palavra feminina. Então eu tenho uma locução feminina. E nas locuções femininas, a crase é obrigatória. Beleza? Agora, na letra C, promoções a partir. Partir é base verbal, né, gente? Não vai usar crase na frente de verbo. Tá errada a nossa letra C. Agora, e a letra D? É a regra geral. Olha o que nós temos, ó. A confusão foi devido à falta. A falta é uma palavra feminina, não é o falta, é a falta. Eu vou usar um macete. Eu vou trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Eu vou colocar a palavra erro. A confusão foi devido ao erro. Se diante da masculina eu uso ao, diante da feminina eu uso a crase. Tá certinho. Aí, se quiser analisar, pode, pode. A falta é palavra feminina. Palavra feminina tem artigo. Quando você trabalha com a palavra devido, o que é devido devido ao empenho, devido ao propósito. O que é devido a. Então, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Um contexto que pede uma preposição. Juntamos os dois, colocamos a crase. Essa estrutura é uma estrutura correta, tá? Agora, cuidado, tá, gente? Faltar é verbo. Mas quando eu faço, ó, a falta, não é verbo. A falta, a espera. Se você consegue colocar um artigo aqui na frente, isso não é verbo. Isso é substantivo. Cuidado, quando a gente trabalha com a regra de verbo, vai perceber que é um verbo que acaba em R. Tá? Se ficou com dúvida, veja que é um verbo que acaba em R. O a que aparece na frente do verbo é um verbo que acaba em R. A reclamar, a falar, a faltar, a escrever. Quando eu faço ó, a espera, a busca, não são verbos. Você está colocando o artigo, esses elementos, eles são o quê? Substantivos, tá? Colocou o artigo, é substantivo que você necessariamente encontra. Legal? Obrigada, Richardson,